tive alegria, né, a bênção. Eu orava, essa é uma história bem interessante, que vale outro podcast, de como eu conheci a minha esposa, ok? Uhum. Ela era também universitária ali, fazendo letras, e agora já estávamos namorando, pensando em casamento. Ela terminou o curso dela um ano antes que eu. Uhum. E ela então, né, como o curso dela era com ênfase em inglês, ela queria ter fluência, tudo. Ela falou, olha, enquanto você termina o curso de teologia, eu vou para a Inglaterra aperfeiçoar o inglês. Ai, caramba. Aí ela falou, eu vou para Inglaterra pegar o inglês. Eu falei, não, você vai pegar um brasileiro, entendeu? Nada de pegar o inglês. Nada de pegar inglês. Então, só brincadeira, mas eu falei, não, vamos casar. Não deixei a gaúcha, lacei a gaúcha e casamos. Você vai, mas é casada. Você vai casada. E ficou até uma coisa interessante, por quê? Ela falou assim, mas nós vamos um dia então, para fora do país. Ela queria estar num país de fala inglesa. Ela então, com esse desejo de ir para fora do país, pegar fluência no inglês, mas Deus conduziu para outro caminho, nos casamos e nesse momento ficou aquela dívida de que um dia eu iria para fora do país com ela. Mas o que aconteceu foi que o chamado, né, e condução para o ministério veio. Eu já iniciei a vida com intensidade muito alta, trabalhando muito. Então, assim, se formou e já entrou para uma igreja? Não exatamente, aí entra interessante, né? Entra esse momento. Eu fui ser diretor na área de publicações, como Deus havia nos abençoado de forma muito forte na área de colportagem, de vendas. Então a igreja tem um ministério ligado à distribuição e venda de livros. Então eu fui ser coordenador nessa área, ali na Paulistana. Assim que se formou? Assim que eu me formei. Na realidade, certo, meses antes de eu me formar, eu já estava contratado pela igreja para essa área. Uhum. E foi uma bênção. Depois disso, só uma timeline aí rapidinho, eu fui ser pastor auxiliar na igreja central de Santo André, ok? Santo André, São Paulo, né? São Paulo, Santo André, São Paulo, ali no ABC. Em seguida, eu passei um ano no Colégio Adventista da Liberdade, e na época eu era pastor da escola e professor para as crianças ali de religião. E tinha o quê? 20 e poucos anos? Eu me formei com 21. Okay. Então, 22, eu estava com 23 anos aí. Os meus primeiros anos eu passei em vários lugares. Eu era muito novo, então a própria organização olhava assim e falava assim, esse menino aí dá para encaixar em vários lugares. Onde tinha, eu ia... Brecha, faltou alguém aqui, vai lá, cobre lá. Exato. E eu era muito novo, até para assumir um distrito, né? Muito novo. E foi então, depois do Colégio da Liberdade, eu fui ser 2 anos pastor na Central Paulistana, uma igreja de 1.000 e tantos membros, que eu fui pastor jovem, pastor auxiliar. Depois disso, então, assumi o meu distrito, ok? Junto com a minha esposa, no litoral paulista, e aí passamos ali 13 anos no litoral paulista. Então, se você se formou com 21, você casou por aí também, 20, 21? Eu casei com 21. E formei, eu já estava inteirando 22, 21. Uhum. Então, o que acontece? A trajetória que Deus tinha para nós, ela era de muito trabalho, sempre esse espírito de empreendedorismo. Até uma coisa legal que quando a gente faz aquele teste vocacional que a gente está fazendo com a igreja, né, baseado em Efésios 4, eu vou descobrir que a minha vocação é apóstolo, a sua é apóstolo. E quem é apóstolo tem essa natureza de crescimento, de avanço, ok? E aí eu olhei para trás... Ir para frente, exato. Abrir novos Todos locais. Os distritos que eu passei no Brasil, eu plantei novas igrejas. Uhum. Desde o meu primeiro distrito. 3 igrejas numa, 2 igrejas na outra. No último distrito em Santos, que era um dos campos mais difíceis do Brasil, continua sendo um desafio enorme, nós plantamos 2 novas igrejas. Então isso tem a ver com a vocação, com o seu chamado, com sua história. Uhum. E você percebe que Deus vai construindo. Só que no final ali do 6º ano, a minha esposa já estava orando
para que Deus nos conduzisse para fora do país. A gente estava muito feliz onde a gente estava, mas ficou aquela dívida lá de quando a gente se casou, porque ela se enxergava fora do país. Eu, muito absorvido pelo ambiente na igreja, e não sonhava com isso. A gente tinha até algumas discussões. Marido, nós vamos ou não vamos? Na mente dela eu deixaria tudo, viria para uma Andrews estudar, fazer alguma coisa e deixava ali. Mas eu já estava com 18 anos de ministério, uma carreira crescente e, graças a Deus, bem sólida. Então, nesse momento, acontece algo muito curioso. Nessas alturas você já tinha os 2 filhos. Já tinha os 2 garotos, o Brian e o Marlon, né, que hoje são jovens aí, são liderança jovem, né, junto com o Dudu, com o Henrique, com essa turma toda que está aí fazendo um lindo trabalho hoje. Mas eles eram garotos. E o projeto exterior, fora do país, ele estava no coração de Deus e da minha esposa. Porque eu estava, assim como eu estou hoje vivendo intensamente aqui, como se eu tivesse É aqui o meu lugar e aqui nascido aqui, fosse morrer aqui, eu também, onde eu estou, eu me entrego. E ela então fez algo interessante que eu não sabia. Ela falava, marido, a gente teve uma discussão e tal, e eu falei, esposa, eu só vou se eu tiver um chamado oficial. Eu não vou na aventura. Ok? Tenho família, tenho uma jornada aqui e não vou largar tudo assim. Eu não sentia que eu deveria fazer algo na doideira, assim, na maluquice. E tem alguns colegas que fazem, Deus conduz e tal, mas não era isso que eu entendia para mim. Ela fez contatos com amigos do mundo todo, gente que a gente conhece das antigas, e ela mandou mensagem para alguns colegas. Tipo assim, sem eu saber, olha, se algum dia tiver uma oportunidade aí, né? No exterior, mandou para a Europa, mandou para cá, mandou para tudo quanto é canto. E em meu nome. Passaram-se 3 anos. Alguém daqui fala, olha, recebi uma mensagem tua, você falou que tem interesse e tudo, e manda o seu resumê, manda o seu currículo. Então... Daí ela mandou. Aí eu mandei, porque agora eu já estava aberto para isso e eu estava orando, Senhor, eu quero viver algo diferente. Eu estava aberto para qualquer experiência que fosse. Graças a Deus estava ali sólido, com o coração onde ali eu estava servindo, mas já orando e me preparando para o que Deus tinha para nós. Não sabia o que, mas estava orando. Então, nesse momento, começa um processo eu sei que aqui passaram-se, né, a igreja tem um sistema de analisar nomes, a igreja local indicou dezenas de nomes, mais de 30 nomes. Só um detalhezinho aqui, pastor, eu estava na comissão de escolha do quem seria o novo pastor para vir, e nós tínhamos praticamente 50 resumês para escolher. E ali, né, escolhendo, esse pastor, aquele, não sei o quê, tem filhos, não tem filhos, porque a gente vê a necessidade da igreja, né, o envolvimento, o que aquele pastor vai estar trazendo. Se tivesse filhos seria interessante, por causa da faixa etária dos jovens na igreja que a gente tinha. E o seu nome surgiu lá, praticamente ninguém conhecia. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas eu vi o nome Marlon, porque é Crisley Marlon, né? E eu lembrei de um pastor Marlon que a minha mãe falou muito bem no Brasil. E daí eu falei para a comissão, pessoal, esse Marlon aqui, a minha mãe falou que esse cara é um bom pastor e tal, fez uma semana de oração lá na igreja dela e tal. E eu fiz meio que um comercial ali, sem conhecer o senhor. E possivelmente era outro Marlon. Sim, não, o que a minha mãe estava falando era um outro Marlon, mas eu não sabia. Eu vi Marlon, achei que fosse o mesmo Marlon que ela estava falando. E daí eu fiz meio que um comercial ali, não, esse cara aqui é bom, não sei o que e tal. E o povo, não sei, talvez, botamos lá no
no quadro lá para decidir, botamos talvez uns 5, 6 nomes, tinha que escolher 3, e por causa daquela minha fala lá, o seu nome foi um dos 3 primeiros colocados. Pois é. Daí ficou número 1, número 2, número 3. Daí eu lembro até de um amigo que veio e disse assim, esse teu pastor ele não vai ganhar não, hein? Eu disse, sei lá, pra mim, tá aí, vamos ver o que dá. E daí na seleção natural, os 3 pastores que foram escolhidos, né? Para análise, né? Foram para análise e tal. Daí depois, o primeiro não pôde, o segundo não pôde. Finalmente, quando eu vejo, o número 3 está sendo aprovado, está vindo. Pois é. É uma coisa assim. A grande verdade é que eu era como se fosse assim, perto dos outros nomes, né, muito conhecidos e gente de Deus, eles com contexto mais midiáticos, tudo, eu era o nome menos provável. Mas né? aí que eu acho Isso interessante. Acho interessante esta ideia, justamente isso. Porque aparentemente, tipo assim, a gente achando que era uma outra pessoa, indicou o seu nome. E achando que não ia ser o provável, porque os outros são mais conhecidos, né? Pessoas mais, vamos supor assim, populares, vamos assim dizer, pastores, né, que se conhecem mais. E de repente, quando nós vemos, está o Senhor aqui. O que eu quero dizer com isso é que às vezes Deus tem um plano. A gente não sabe. A gente pensa assim, não, aquele cara que eu conheço, aquele que vai vir. Mas não, Deus, que nem lá quando Samuel foi lá na casa de Davi e os primeiros filhos, aparentemente possíveis candidatos, o que eram candidatos, né, pessoas mais capacitadas, mas aparentemente, mas Deus, o Samuel olha e disse, não, cadê o pastor de ovelhas? Cadê ele? Não, tá lá nas ovelhas, chama ele lá. Aquele é que eu quero. Eu me sinto Davi na história, nesse contexto, porque eu era simplesmente um pastor de ovelhas. Meu histórico sempre foi de distrito, ok? Os outros pastores já mais conhecidos. Eram de outras áreas e exato, tal. E eu creio que Deus usa cada um do seu jeito, não tem melhor ou pior. Tem aquele que era mais conhecido e o menos conhecido. Exato. Mas é tudo gente Os dois qualificados. Tudo gente de Deus. Ungidos do Senhor, né? Com certeza. E eu creio que Deus estava ouvindo a nossa oração, a oração da minha esposa. Eu também estava colocando, eu fiz antes, quando teve porque junto com das indicações que a igreja local faz, depois passamos por uma análise do campo, né, da parte administrativa da nossa conferência. Para que eles possam liberar. Porque quem define não é a igreja, é a nossa instituição. A gente faz uma indicação, gostaríamos de ter esse pastor aqui, daí... A igreja só indica, mas quem define é a administração do campo. E a minha oração era, Senhor, se não é para ir, faz o negócio dar errado. Mas se é para ir, vai dar certo, estamos aqui. E Deus foi confirmando, uma história muito linda. A gente tem vivido aqui uma fase de muito crescimento pessoal. É muito especial para mim ver a família, né, no mundo onde hoje, infelizmente, as famílias pastorais estão sendo muito atacadas e sofrendo muito. Nós temos alegria e eu glorifico a Deus, né, pelo nosso lar, nossos meninos e nossa base. Que idade tem os rapazes? Brian com 21 e o Marlon com 20. Ok. Então, né, estão iniciando a vida, estudando, trabalhando, mas envolvidos, né? Para você ter ideia, né, você vai estar final do ano em Guiné-Bissau, Dudu vai estar em Guiné-Bissau, vários desses jovens, meus filhos. Nós temos um projeto especial que nós estamos indo final de novembro, junto com o pastor, para fazer uma missão num país na África chamado Guiné-Bissau. A maioria de vocês conhece, sabe que é um país super pobre. Nós estamos junto lá, o pastor está movendo mundos e montanhas aí para que a gente possa... inclusive temos uma campanha especial, se você quiser doar para esta campanha, para ajudar as pessoas, porque nós vamos construir o que lá, pastor? Boa pergunta. Nós vamos construir um centro esportivo na cidade de Buba, ok? Uma cidadezinha
ali umas 3 horas da capital, Bissau. A gente já tem presença cristã ali, mas é muito pequena. Nós já temos um terreno de 11 mil metros e a gente quer construir quadras, um pequeno ginásio, um centro esportivo que vai movimentar as crianças, né? A população ali é muito jovem, né? Tem muita criança, muito adolescente e muito carente. Então, a igreja quer chegar, marcar presença... construindo algo que seja útil para essa juventude. Exato, né? Trazendo desenvolvimento físico, mental e espiritual para aquela juventude ali. Então, se você puder ajudar, ajude. Por quê? É transbordando, abençoando outros que você encontra o seu propósito. A jornada, ela vai além das fronteiras, porque eu fico olhando um garoto que estava na Cidade Franca, que vai, na época de estudante, conhecer várias cidades do sul do país, porque eu comportei na região sul, comportei em São Paulo, comecei então o meu ministério em São Paulo. Peraí, só explicar aqui um detalhe. Quando tinha as férias estudantil, tipo assim, janeiro, fevereiro, por ali, e depois em julho. Julho. É isso? Você saía, ia de repente lá para o Rio Grande do Sul, numa determinada cidade, naquela cidade você ia de repente com uma equipe, com outros amigos, amigos não, outros estudantes nesse caso. E amigos, sim, amigos, né, lógico. Mas estudantes específicos que também estavam naquela função, grupinho de o quê? 10, 5, 15? Não, tinha grupos de 15, 20 ou mais. E daí eu para uma região, vamos supor, vou ali para, sei lá, Santa Maria. Por exemplo, eu fui para... E daí as cidadezinhas ao redor. Essa é a ideia. Então, é legal porque o estudante, nesse contexto, cada férias ele conhece um lugar diferente. Então, eu fui para Maringá, fui para uma cidadezinha lá no interior do Paraná. Fiquei mais no Paraná, Londrina. Eu também fiz isso por 2 férias. Então, é uma experiência de muito crescimento, porque você ali é confirmado na sua fé, na sua desenvoltura, na comunicação. Enfim, depois iniciei o ministério na região de São Paulo, depois litoral paulista. Passei os últimos 6 anos no Brasil, servindo ali a região de Santos. E então recebemos esse convite para vir para cá. E então Deus estava cumprindo um propósito que era muito maior do que a gente podia imaginar. E quando a gente fala de uma jornada, eu gosto muito de pensar o seguinte: Deus está escrevendo a sua história. Se você permitir, ok? Ele pode ser o autor da sua história. Mesmo que tenha páginas que vão ser ali um drama, né? Um momento de suspense, literalmente de angústia, a hora que você vira a página e olha para trás, você vê que aquilo te fortaleceu. Por isso que a Bíblia vai dizer assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então a minha pergunta para Deus sempre foi: Senhor, eu quero ver o Senhor cumprindo o meu propósito. E quando eu penso, né, no povo nosso, todos os imigrantes, independente da nacionalidade, que vêm para os Estados Unidos ou para outro país, eu gostaria de trazer o seguinte pensamento: não venha somente para ganhar dinheiro. Isso faz parte. Venha para cumprir um propósito. Porque quem está debaixo do propósito de Deus vai prosperar. E nem sempre quem prospera, ok, financeiramente, vive uma vida plena, vive uma vida feliz, ok? Então, Deus tem um plano para a gente.